Eu amo, eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Que não seja apenas um canto, ó Pai, que seja realidade. Senhor Jesus, que eu possa te amar entre a vida e a morte, para viver ou para morrer. Eu quero te amar de verdade, e eu sei que a única maneira que eu posso expressar este amor é obedecendo a sua palavra, é amando a sua palavra, a Bíblia Sagrada e a mensagem revelada. Então a mensagem facilita a nossa compreensão da palavra de Deus. A mensagem facilita a compreensão dos mistérios de Deus. Então eu quero amar tanto a Bíblia Sagrada quanto a mensagem revelada. Mensagem esta, pregada pelo 7º anjo de Apocalipse 10, versículo 7. É a trombeta para os nossos dias. Pai, abençoa o seu povo espalhado em toda a face da terra. Todos os teus escolhidos e predestinados para a vida eterna, especialmente a sua igreja noiva. Abençoe todas as reuniões que pertencem à tua adoração, que está em processo nesta hora, no Brasil e no mundo. E abençoe também toda a nação de Israel, especialmente o remanescente de Israel, no nome santo de Jesus Cristo. Pai, dá-nos o Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nosso coração. Elimina o pecado, as dúvidas, tudo aquilo que contraria a tua palavra, que contraria a tua santidade. Elimina todos estes males da nossa vida, do nosso coração, da nossa consciência, e vivifica todo dia a sua palavra em nosso coração. Nós te suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém? Meu cordial Deus vos abençoe. Nós vamos ler aqui o capítulo 16 de São Lucas, o versículo 19. São Lucas 16, versículo 19, trata-se da parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Veja a diferença aí.
Verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O seio de Abraão é o lugar onde está Abraão, não é? E morreu também o rico e foi sepultado. O rico foi sepultado, mas Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Verso 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Deus vos abençoe, podeis vos assentar. Eu diria a todos vocês, para chegar na casa hoje ou amanhã, sendo sábado, meditar nesta parábola do rico e do Lázaro. Fica bem claro, é o capítulo 16 de São Lucas, a partir do versículo 19. Então aqui trata-se de 2 personagens. Um deles era rico e vivia esplendidamente, mas o outro era doente, cheio de chagas. Está vendo? As doenças e as aflições no corpo físico não tem nada a ver com a tua alma. A alma de Lázaro estava bem com Deus. Seu corpo estava cheio de chagas. Então, ele era uma pessoa, tanto é, não sei se você já ouviu, quando alguém fica bravo com outro, muitas vezes eles falam lazarento. Quem já ouviu essa expressão? Sabe, por causa disso. Porque Lázaro era cheio de chagas, digamos, imundo, fedorento, feridento. Então, quando alguém chama o outro de lazarento, está dizendo: você é cheio de chagas, você é doente, você tem mau cheiro. Preste atenção, gente, isso aqui tem ensinamento, hein? Olha aqui. Então, Lázaro estava cheio de chaga e vivia na porta daquele homem rico. Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. A situação de Lázaro era tão terrível que os cães vinham lamber-lhe as chagas. Quem sabe para Lázaro era um alívio. Os cães lambendo suas feridas, refrescavam um pouco, não é? Mas aconteceu que o mendigo morreu. E o que aconteceu com ele? O mendigo morreu, o Lázaro, o feridento, morreu, mas foi levado pelos anjos para junto de Abraão. No seio de Abraão,
quer dizer no lugar onde está Abraão, junto de Abraão. Então Lázaro morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Mas o rico morreu também, só que o rico apenas foi sepultado. Você vê que há diferença entre o cristão e o não cristão até na hora da morte. Os cristãos são levados pelos anjos para a presença de Deus. Amém. E os ímpios vai para a região dos perdidos. Aí você vai pensar onde você quer ir quando você partir. Porque é bom que você tenha consciência que um dia você vai partir. E você tem que estar preparado para esse dia. Se você não está preparado para morrer, você não está preparado também para viver. Por quê? Você fica com medo o tempo todo. Qualquer coisinha você já fica pensando, vou morrer. Qualquer gripe, qualquer coisa, é o Covid. Qualquer coisa, será que eu vou morrer? A pessoa não tem paz. Já o cristão cheio do Espírito Santo, ele diz como Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Está correto? Muito bem. Agora, a situação do rico, lá no Hades, na sepultura, no inferno, a palavra Hades, sepultura e inferno é a mesma coisa. No Hades, o rico ergueu os olhos e estando em tormentos, aflição, sendo queimado pela chama do inferno. Preste atenção que ele havia morrido, foi sepultado, mas ele ainda estava raciocinando. Você viu que a morte não tira o raciocínio da pessoa. A pessoa, quando morre, seja salvo ou não salvo, ele, o que vai para a sepultura é só o corpo que vai, mas o espírito e a alma vai para um destino. Se é cristão, para a presença de Deus. Se não é cristão, para a região dos perdidos. Mas em ambos os lugares, as pessoas depois que morrem, estão plenamente conscientes. Senão, Jesus não teria ensinado esta parábola. Rico ali no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lá do inferno, ele viu Abraão e Lázaro no seio de Abraão, junto de Abraão. E clamando, mas não tinha morrido? Tinha. E clamando, disse, Abraão, meu pai. Por que esse homem rico, sendo condenado, estava no inferno já, ele chamou Abraão de pai? Por que, irmão Jorge? Por quê? Não se lembra, não é? Alguém se lembra, que eu já expliquei muitas vezes aqui, por que esse ímpio que foi para o inferno, este homem rico, ele chamou Abraão de pai? Por quê? Você viu? Então esse indivíduo era religioso, ele cria que Abraão era o pai da fé, e ele disse então, pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Está queimando demais, não estou aguentando mais. Ele disse, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lá da chama do inferno, ele estava conversando com Abraão. Então você vê que o inferno e onde está Abraão é questão de dimensão. Ele via Abraão, Abraão via ele também, Abraão salvo e ele condenado. Lázaro ao lado de Abraão salvo e o rico na chama do inferno. E ele disse, estou atormentado nesta chama. Aí Abraão responde para ele dizendo, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida. Você era rico, você tinha de tudo, vivia regalada e esplendidamente,
não tinha necessidade de nada. Então, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este, Lázaro, é consolado, e tu, atormentado. Então aí, qual dos dois personagens você gostaria de ser? O rico ou o lazarento, o cheio de chagas, feridento? Aí você vai refletindo isto aí, vai meditando nisto aí, é importante você observar. Então, na terra o rico tinha de tudo, e o Lázaro era doente, cheio de chagas, ao ponto dos cães lamberem suas feridas. Só que Abraão disse para o rico: você teve aí os seus bens na tua vida, e Lázaro somente males. E agora? Este, que é Lázaro, é consolado, está aqui salvo, e tu, atormentado. E além disso, Abraão falou para ele: está posto um grande abismo entre nós e vós. Viu aí? Um grande abismo de separação. Os que estavam com Abraão não podiam ir até eles, onde estava o rico. E os que estavam ali do outro lado, na condenação, não podiam ir até onde estava Abraão. Porque Abraão disse: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tão poucos de lá para cá. Mas aí o rico insistiu. O rico disse: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande Lázaro à casa de meu pai. Você viu? Ele chamou Abraão de pai, mas ele também disse que tinha um pai que estava vivendo na terra. Então esse pai Abraão é no sentido espiritual, porque Abraão é o pai da fé. Então ele disse para Abraão: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, está vendo? Lá no inferno, nas chamas, lembrando dos seus irmãos. Tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. Manda Lázaro lá testificar para eles, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. A chance deles dar é Moisés, a lei, é os profetas, as pregações. Lá tem a lei e os profetas, ouçam-nos. E o rico disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Se mandar Lázaro lá, vai resolver, pai Abraão. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então este aqui é um ensinamento tão grande. Se as pessoas querem a salvação, não depende de um morto ressuscitar para vir falar. Tem a mensagem e a Bíblia Sagrada. No tempo de Jesus, no tempo de Moisés, no tempo da lei, Abraão disse: tem Moisés e os profetas. Só tinha isto. Moisés quer dizer a lei, e os profetas. Ouçam-nos. Se eles não podem ouvir, não querem crer na lei de Moisés e nos profetas, nem que o morto ressuscite e vai lá, não vai resolver. E nós podemos transferir para os nossos dias e dizer: tem a Bíblia e tem a mensagem revelada. Se a pessoa não quiser crer na Bíblia 100% e na mensagem do profeta 100%, não adianta nenhum morto ressuscitar, não vai resolver. Porque Deus trata com seus filhos através da sua palavra. Você precisa crer de coração na palavra de Deus. Por que que eu li estas escrituras? Simples demais, muito simples. Nós vamos ver aqui o seguinte, olha. É uma pergunta que foi feita para o profeta desta era, na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte. Pergunta número 2.
Veja que pergunta inteligente deste irmão ou desta irmã. Veja, a pergunta é assim: onde estava o Espírito de Jesus nos 3 dias que o seu corpo estava na sepultura? Profunda a pergunta, não é? Não é? Onde estava? A pessoa queria saber onde estava o Espírito de Jesus durante os 3 dias que o corpo estava na sepultura. Onde estava o Espírito de Jesus nos 3 dias que o seu corpo estava na sepultura? Onde estava o seu Espírito? Aí o profeta começa dizendo o seguinte: agora o seu Espírito, se você seguir as Escrituras, bem, poderíamos apenas trazer muitos lugares, mas eu quero... Quem tem uma Bíblia? O irmão Striker, você tem uma Bíblia? Correto. Irmão Neville, você tem uma? Veja para mim Salmo 16, 10. E quem mais? Irmã Wood, você tem uma Bíblia aí? Bem. Irmão Striker, tudo bem, qualquer um. Você veja para mim Atos 2, 27. Atos 2, 27. Você vai ver depois, se você quiser a referência, eu passo para você. E agora, o primeiro lugar, quando Jesus morreu. Quando você morre, opa, preste atenção. Quando você morre, você ouviu? Quando você morre, o seu corpo morre. É só o corpo. O espírito vai para um destino. Se é salvo, vai para o seio de Abraão. Se não é salvo, vai para a região dos perdidos. É o corpo que morre. A palavra morte significa separar, apenas para estar separado dos seus queridos. Mas aqui, vem, ele disse isso em São João capítulo 11. Veja, isto está, São João capítulo 5, verso 24. Ele disse: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Jesus disse a Marta, que veio ao seu encontro, ela disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, seja o que tu pedires a Deus, Deus te concederá. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Você vai ter medo de morrer agora? Você não crê em Jesus Cristo? De todo o seu coração? E a Bíblia diz que Ele é a ressurreição e a vida. Então você não tem que estar preocupado com a morte do corpo físico. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Vem, aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Agora, há uma parte nossa que não morre. E como chegamos através da linha das Escrituras, tudo que tem um princípio tem um fim. São as coisas que não têm um princípio, que não têm fim. Portanto, quando aceitamos a Cristo, Deus, nos tornamos filhos e filhas de Deus. E nossa vida se torna tão infinita como a vida de Deus é infinita. Temos a vida eterna. Ter vida infinita. Observem bem, a palavra infinito quer dizer que não tem fim. Finito tem fim, finito. Infinito não tem fim. Então, o que não tem fim é o que não tem começo. E o único que não tem começo é Deus, Ele é eterno. Então, quando você se torna um cristão, um filho de Deus, uma filha de Deus, recebe o Espírito de Deus, você se torna também eterno, se torna também infinito. Amém. Que pepita de ouro, que ensinamento, não é? Glória a Deus. Amém. Muito bem. Agora, a palavra para sempre é um espaço de tempo, para sempre, e conjunção, para sempre.
E descobrimos aqui que isto tem um fim, exatamente como todos os sofrimentos e todas as enfermidades e todas as mágoas e todo o castigo e até mesmo o inferno terá um fim. A sepultura e o inferno será lançado no lago de fogo, se você ler Apocalipse 20. Muito bem. Então tudo que tem começo tem fim. O sofrimento seu um dia vai ter fim. A tristeza um dia vai ter fim. Tudo vai ter um ponto final. Então tudo que tem começo tem fim. Todos os sofrimentos, todas as enfermidades, todas as mágoas, todo o castigo, todos os problemas, todas as decepções, tudo terá um ponto final. E até mesmo o inferno tem um fim. Mas a vida eterna não tem fim. E para você receber a vida eterna, você tem que aceitar o sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Tem que aceitar o sangue dele que fora derramado na cruz no Monte Calvário. Porque através daquele sangue, produzido por aquele sacrifício, é que nós somos lavados, remidos. A vida eterna não tem fim, porque ela não teve princípio. Ela nunca pode morrer, porque ela nunca nasceu. Ela não teve nenhum princípio de dias, ela não tem nenhum fim de tempo. Agora, a única maneira que podemos viver eternamente é por meio do recebimento de algo que seja eterno. Você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Você tem que receber um novo nascimento. Só desta maneira, por meio do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo, é que você se torna eterno, infinito. Você observou isto? Muito bem. A única maneira que podemos viver eternamente é através do recebimento de algo que seja eterno. E Deus era, antes de existir qualquer coisa, Deus existia. Deus nunca teve um princípio ou um fim. Aí você diria, mas como que explica isto, pastor? Isso não tem explicação. Deus é eterno. Aquele Melquisedeque que apareceu para Abraão, quando Abraão retornava da matança dos reis, aquele Melquisedeque não tinha princípio nem fim de vida, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Então quem era aquele Melquisedeque? Para quem não sabe, aquele Melquisedeque que apareceu para Abraão e lhe deu pão e vinho. Veja o que é que Melquisedeque deu para Abraão e quando que Melquisedeque deu pão e vinho para Abraão. Depois que ele havia tido a vitória sobre aquele exército inimigo, ele voltou com passos de vitórias. Então Melquisedeque, aquele que não tem pai, nem mãe, nem começo de dias, nem fim de dias, nem genealogia, deu pão e vinho para Abraão. O que era isto? A ceia. Deu a ceia para Abraão. Quando? Depois da vitória. É depois que você tem uma vida de vitória. Todo dia da ceia, você vem para a igreja com aqueles passos de vitória. Você vai tomar da ceia porque você venceu o pecado. Você venceu o mundo. Você venceu a tristeza, você venceu a mágoa, você venceu as raízes de amargura, você fez suas confissões. Então no dia da ceia você toma porque você é mais do que um vencedor. Oh glória! Isto me emociona. Isto enche as minhas entranhas. Deus nunca teve um princípio ou fim. E Deus era este grande Espírito. Nós o retratamos como as 7 cores do arco-íris. O arco realmente cobriria a terra se ele não atingisse a terra. Vê? É simplesmente água no círculo da curvatura da terra que o forma. Mas agora, como Deus é eterno e ele era perfeito, Deus era perfeito, amor perfeito, paz perfeita, alegria perfeita, satisfação perfeita.
É isto que Deus é, irmão. Como que você diz que tem Deus em sua vida? Eu lhe pergunto, então, onde está o amor perfeito? Está no seu peito? Quando eu falo no seu peito, estou me referindo ao seu coração. Onde está o amor perfeito? Onde está a paz perfeita? Onde está a alegria perfeita? Onde está a satisfação perfeita? Todos aqueles 7 espíritos, enquanto entramos em Apocalipse, eles resultam, eles compõem Deus. Deus era a perfeição. Tudo mais, além daquilo, tem sido algo que foi pervertido daquilo. Mas Deus é a perfeição. Agora, a única maneira pela qual podemos voltar à perfeição, nós temos que voltar à perfeição. A única maneira pela qual podemos voltar à perfeição é voltar para aquilo que? Deus. Então chegamos à perfeição. Então temos a vida eterna, que significa uma vida sem fim, vê? É simplesmente para sempre, vida eterna. Agora, ele está falando da alma, do espírito, pois nós acondicionamos os nossos corpos para a sepultura do mais santo de nós, este corpo, e o corpo em primeiro lugar, quando Deus, o Logos que saiu de Deus, prossegue. Eu vou ter que saltar algumas coisas, mas eu tenho que ver aqui os fundamentos. Como tenho passado por isto, os católicos chamam isto a eterna filiação de Deus. O que é isto? Eterna filiação de Deus? Se é filho, não é eterno, porque o filho tem começo. Aquele corpo que se chamava Jesus não é eterno, ele foi gerado no ventre da Virgem. O eterno é aquele que o gerou, está correto? Aquele que o gerou é Deus, ele é eterno, mas aquele corpo foi gerado. E tudo que tem começo não é eterno. O eterno é o que não tem começo nem fim. Claro que Jesus se tornou o eterno, porque o eterno agora habita nele, está correto? Bem, agora preste atenção. Então, os católicos chamam isto a eterna filiação de Deus, o Filho eterno de Deus. Não existe. Ora, como eu disse antes, a palavra nem mesmo faz sentido. Vejam, não pode haver um filho eterno, porque um filho tem que ter um pai. Um filho tem que ter um pai. E Jesus teve um pai. Quem foi o pai de Jesus? Diga para mim, quem foi o pai de Jesus? Se você ler lá o capítulo 1 de São Mateus, a partir do versículo 18, você vai ver que o anjo diz para José: José, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado, o que é que estava gerado no ventre dela? Jesus, não era? O anjo disse: José, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo, é filho do Espírito Santo. Oh, mas não é filho de Deus? O Espírito Santo e Deus é o mesmo Espírito. Porque Deus é Espírito, Ele é eterno. E Ele é chamado de santo, porque Ele não tem pecado, não tem impureza. Então o Espírito Deus é também chamado de Espírito Santo. Ficou claro? Então aquele menino que foi gerado no ventre da Virgem Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que é o próprio Deus, gerou aquele corpo. E quando Maria deu à luz aquele corpo, o próprio Deus, quem o gerou, veio e habitou naquele corpo. Por isso Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu e aquele que me gerou somos um. Eu e o Espírito Santo somos um. Ei, glória! Isto não vem de seminário, isto vem da mensagem revelada. Então veja, um filho tem um princípio, e então Jesus teve um princípio. Deus não teve nenhum princípio. Quando fala Jesus, é o corpo.
quando fala Deus é o Espírito, e Jesus diz, eu e o Pai somos um. Jesus mesmo disse para a samaritana, ele disse, o Pai é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. O Pai procura os tais que assim o adorem. Então Jesus teve um princípio. Deus não teve nenhum princípio, bem, mas o Filho, não uma filiação eterna, mas o Filho que estava com o Pai no princípio, era o Logos que saiu de Deus. Muito bem. Agora vamos aqui, eu vou saltar alguma coisa aqui para ganhar tempo, as horas estão passando. Agora, aqui quando Jesus morreu, era Deus manifestado em carne. Como assim? Deus o Espírito manifestado, ou dando a conhecer-se através daquele menino. Vê, Deus manifestado em carne, Deus se tornou homem. Nas leis da redenção, a única maneira que um homem poderia remir a propriedade perdida de Israel, ele tinha que ser um parente, ele tinha que ser um parente próximo. O livro de Ruth maravilhosamente explica isto, e ele tinha que ser um parente. Então Deus tinha que se tornar parente do homem. Deus, para ser o nosso Redentor, para comprar de volta as almas que estavam perdidas, Deus tinha que se tornar parente, um parente redentor, seja, se tornar parente do homem, a fim de que aquele homem pudesse se tornar parente de Deus, bem? Ele tem um espírito nele. Um homem tem, quando ele nasce, isso aqui é tremendo, isso aqui é profundo, e eu gostaria que você não perdesse isto aqui. E talvez eu não consiga chegar na resposta da pergunta hoje, porque tem tantas pepitas aqui. Veja, primeiro, ele tem um espírito nele. Quem? Você, eu, o homem, a mulher. Cada ser humano, quando nasce, recebe um espírito. Vê? Então, um homem tem o espírito quando ele nasce, porque é o espírito da natureza, é o espírito do mundo. Aí está a explicação do porquê Jesus disse, necessário é nascer de novo. Porque todo homem que nasce aqui na terra, toda criança que nasce aqui na terra, nasce com o espírito do mundo. Por isso que as crianças vão crescendo e tem uma facilidade só para aprender o que é errado. Tem muita facilidade para aprender o que é errado, porque já nasce com o espírito errado, já nasce com o espírito do mundo. Vocês entendem isto? Diga amém se vocês entendem. Então veja, então quando o homem nasce, ele nasce com o espírito do mundo, é o espírito da natureza, e é o espírito do mundo, é um espírito do Deus deste mundo. Ai, 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 ai. Sabe você quem é o Deus deste mundo? Sabe você quem é o Deus desta era maligna? Satanás. E o homem nasce, é um espírito do Deus deste mundo, e ele é meramente um descendente de Adão. Agora, uma árvore reproduz a si mesma, a vegetação reproduz a si mesma, os animais se reproduzem, os humanos se reproduzem, eles são os subprodutos da criação original. Compreendeu isto? Agora, quando um homem nasce, ouçam, por favor, quando um homem nasce, ele nasce com o espírito deste mundo sobre si. É o menininho mais engraçado, é a menininha mais engraçada, é o bebezinho mais dócil, é o bebezinho mais engraçado, mas nasce com o espírito do mundo sobre si. Esta é a razão pela qual ele tem que nascer novamente. Agora, irmãos, até que o homem, seja ele quem for, até que a mulher, seja ela quem for, pobre, rico, branco, negro, não importa a cor, não importa a posição social, não importa o lar aonde nasça, até que o homem nasça de novo, ele é o que ele era antes. Você entendeu? Para ter uma mudança tem que nascer de novo.
se não nascer de novo, não tem nenhuma mudança. Pode falar em línguas, pode profetizar, pode interpretar línguas estranhas, pode pregar muito bem, mas enquanto não nascer de novo, ele ainda tem um espírito mundano sobre ele. Não importa a posição que o homem consiga, ele pode se autoclassificar de um apóstolo, de um profeta, de um pastor, seja lá o que for. Ele pode bater no peito e dizer: eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um pastor. Ele pode dizer, mas se ele ainda não nasceu de novo, ele não é salvo ainda. Ele ainda é o que ele era antes. Por isso que as esposas não entendem seus maridos. Por isso que os maridos não entendem suas esposas, por isso que os pais não entendem seus filhos, por isso que os filhos não entendem seus pais, por isso que os irmãos não entendem uns aos outros, porque não nasceram de novo, ainda tem o espírito do mundo. É necessário sim nascer de novo. Mas o que é, afinal de contas, o que é nascer de novo? É sofrer uma mudança de dentro para fora. Você sofre uma transformação e você sabe quando isso acontece. Você sabe se você já nasceu de novo ou não. Você sabe se tem o Espírito Santo ou não. Veja, esta é a razão pela qual ele tem que nascer de novo, tem que nascer novamente, pois este espírito vem da concepção do pai e da mãe. Esse menino nasceu de uma maneira errada. Oh, mas como assim, pastor? Gente, se você não sabe ainda, não era para encher a terra com nascimento via sexual. Deus iria povoar a terra do jeito que ele fez com Adão e Eva. Mas por que a coisa mudou? Porque o pecado entrou nos seres humanos e tudo foi modificado. Mas no princípio não era assim. E lá na eternidade, tudo voltará ao original outra vez. Então veja, você é uma concepção do pai e da mãe, que foi a concepção sexual e absolutamente não poderia viver para sempre. Então ele tem que nascer de novo. E antes que ele pudesse fazer isto, Deus teve que descer e fazer um caminho para que ele pudesse nascer novamente. Deus teve que descer. Descer como? Na pessoa de Jesus Cristo, encarnando-se na pessoa de Cristo. Deus desceu desse jeito. Deus desceu da sua glória desse jeito. Ele formou um corpo no ventre da Virgem Maria, apenas o corpo, viu? Porque Deus não criou o outro Deus. O Deus eterno não criou um Deus menor. O Deus eterno não criou um Deus auxiliar. Não! O Deus eterno só criou um corpo de carne e sangue. Quando aquele corpo nasceu, o Deus eterno que o gerou veio e encarnou naquele corpo. Agora Jesus era homem, Jesus era carne e sangue, mas o Espírito eterno habitou nele, por isso fez dele Deus, fez dele o eterno. Compreende o que digo? Deus teve que descer e fazer um caminho para que ele pudesse nascer novamente, porque ele não tinha outra forma para se redimir. Ele estava sem esperança, o homem, ele estava sem esperança, estava sem Deus, estava sem Cristo no mundo, acabado e perdido. Não havia nada que ele pudesse fazer para salvar a si mesmo, o ser humano. Não importa se ele fosse um sumo sacerdote, se ele fosse um bispo, se ele fosse um papa, não importa. Seja lá o que ele fosse, ele era tão culpado quanto o outro. Tanto é que o homem não pode curar um outro homem, um homem não pode salvar o outro homem, um homem não pode transformar a vida de outro homem.
o que salva, o que cura e o que transforma vidas é Jesus Cristo, o mesmo de ontem e hoje e eternamente. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vocês se lembram que Jesus disse assim: todo poder me é dado nos céus e na terra? Quem se lembra? Amém. Jesus disse, depois da ressurreição, viu? Foi depois que ele ressuscitou que ele disse. Ele disse, todo poder me foi dado. Todo poder da onde, Jesus? Todo poder dos céus e da terra me foi dado. Amém. Então não tem ninguém maior do que Jesus, nem no céu nem na terra. Amém. Porque todo o poder foi dado a Ele. Como assim? O Deus eterno, o Criador do universo, habita nele. Então todo poder nos céus e na terra foi dado a Jesus Cristo. Oh glória! Isto me faz cantar, isto me faz vibrar, isto me emociona, isto me inspira, isto me unge. Eu sei muito bem onde estou parado, eu sei muito bem o que estou vos transmitindo, eu sei muito bem o que estou vos ensinando. Eu não preciso ficar rodeando o toco aqui em cima do púlpito. Eu tenho que vir aqui com a espada bem afiada. Eu tenho que cortar entrando, cortar saindo, cortar entrando, cortar saindo. Com a palavra de Deus eu faço isto. Eu meto a espada no diabo, eu meto a espada nos demônios. A espada corta entrando, a espada corta saindo. Você está pensando que o diabo está contente com o que está sendo falado aqui? Cada vez que eu prego esta verdade, fere o diabo, machuca o diabo, machuca os demônios. Só que tem um problema seríssimo. Se você combate o fumo, o fumante se ofende. Se você combate a cerveja e a cachaça, os beberrões se ofendem. Se você combate as drogas, o usuário se ofende. Se você combate o pecado, o pecador se ofende. Mas você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você não se ofende mais, você se alegra, você diz, fala mais, Senhor, fala mais. Glória a Deus, aleluia. Isto não enche o seu coração? Isto não te emociona? Isto não sacode as suas entranhas? Amém. As entranhas é tudo que tem dentro de você, especialmente o seu coração. Amém. Isto não abala as suas entranhas? Essa risada minha aqui não é sarcástica não, é de felicidade, é de alegria, é de gozo. Então veja, não importa se é um sumo sacerdote, não importa se é um bispo, não importa se é um arcebispo, não importa se é um papa, não importa se é o pastor regional, se é o pastor nacional, não importa se é um teólogo, não importa quem seja, enquanto não nascer de novo, ele tem um espírito do mundo nele, tem um espírito do Deus desta era maligna. Por isso é necessário você entrar em desespero agora, a partir deste instante, entrar em desespero para obter uma nova natureza, para obter um novo nascimento, para obter o Espírito Santo. Você precisa ser transformado, mudado para chegar lá, senão você não chega. Lázaro chegou, mas o homem rico não chegou. Lázaro era mudado, o homem rico não era mudado. Ei, glória! Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer engrandecido seja Deus? Você pode dizer com toda a força dos seus pulmões, santo, santo, santo é o Senhor Jesus Cristo. Agora, então era necessário tomar um que não fosse culpado para fazer isto, para preparar o caminho, para abrir o caminho, para providenciar
o caminho da salvação, o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, alguém teria que fazer alguma coisa. Mas os profetas não podiam fazer, os apóstolos não poderiam fazer, nenhum mensageiro, por mais ungido que seja, não pode fazer, nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum evangelista, nenhum pastor, nenhum mestre das Escrituras, ninguém pode abrir o caminho da salvação, ninguém pode dar o novo nascimento para quem quer que seja. Então era necessário, era preciso que não fosse culpado para fazer isto. E o único que não era culpado era Deus. Mas Deus, em forma de Espírito, não podia derramar sangue. Por isso ele precisou mesmo criar um filho no ventre da Virgem Maria. O Deus Criador do universo precisou gerar um filho no ventre da Virgem, para ele descer e habitar naquele menino, crescer. Ele viveu como criança, Deus desceu, viveu como criança, viveu como menino, viveu como adolescente, viveu como jovem, chegou até os 33 anos e meio, ele passou por todas as faixas etárias da vida, mas ele tinha que se tornar um homem, porque espírito não tem carne nem sangue. Então, para efetuar a salvação, para efetuar a redenção, tinha que derramar sangue. E até que isto acontecesse, Deus aceitou sangue de animais no passado, mas Deus mesmo desceu, se tornou homem aqui na terra. Aí sim ele podia derramar sangue, aí sim ele podia oferecer sangue para te comprar de volta, para te comprar de volta, para me comprar de volta, para me redimir. Aleluia! Então veja, somente Deus que era digno, que não tinha pecado, porque para efetuar a salvação tinha que ser alguém que não tinha pecado, mas todos pecaram. A Bíblia diz em Romanos 3, vou até ver para você ver aqui, olha, eu vou pegar aqui e mostrar para você, Romanos capítulo 3, vamos chegar lá. Capítulo 3, versículo 23 da carta de Paulo aos Romanos. Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão separados. Destituídos é separados. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum homem poderia salvar outro homem. Nenhum pastor pode salvar uma igreja, nenhum apóstolo pode salvar uma igreja, nenhum profeta pode salvar uma igreja. Mas o William Branham, pastor, o irmão Branham não salvou ninguém. O irmão Branham não derramou sangue para salvar ninguém. O irmão Branham apenas foi usado como instrumento para trazer a mensagem revelada. Agora depende de você crer, depende de você aceitar, depende de você abraçar esta mensagem para receber todos os benefícios provenientes do Calvário. Vê? Eu me sinto bem, gente. Eu quero que vocês entendam que isto não vem de mim mesmo. É dom de Deus, é o amor de Deus, é a graça de Deus. Muito bem. Vamos observar então aqui. Vamos finalizar já que o tempo já passou. Tem que fechar aqui. Então veja. O único que não era culpado de pecado. O único que não tinha culpa. O único que poderia abrir um caminho para a salvação. Que poderia dar um novo nascimento. Que poderia batizar com o Espírito Santo. Era Deus. Ele mesmo. E Deus tinha que descer. Deus tinha que descer e se tornar homem, e ele veio na forma de Cristo para agarrar o ferrão da morte. Aleluia! Você sabe, eu não sei se você sabe, quem sabe, você sabia que a abelha, ela só ferroa uma vez só? Todo inseto que ferroa uma vez só, porque quando ela finca o ferrão,
Quando vai tentar sair, o ferrão fica na carne. Por isso que a morte, ela perdeu seu ferrão. A morte fincou em Jesus Cristo no Calvário e ficou sem ferrão. Agora, Jesus morreu em teu lugar. Jesus morreu em teu lugar. Jesus morreu em meu lugar. Eu não devo temer a morte. A morte pode rondar, pode fazer barulho. A abelha, ela pode picar uma pessoa, deixar o ferrão na pessoa, ela continua sendo abelha, zoando. Ela continua sendo abelha, só não tem ferrão. A morte está rondando, mas a morte espiritual não vai te apanhar nunca. Por quê? Jesus Cristo venceu a morte, o inferno, a sepultura. Ele te deu vitória, Ele me deu vitória. Vamos dar o brado, sou mais do que vencedor. Vamos, o brado é forte. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Diga no brado forte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual 3? O irmão João pediu para me ler aqui 3 versículos, capítulo 20 de Atos, versículo 27 até o 29. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Então, a igreja é resgatada com o sangue de Deus. A igreja é resgatada pelo sangue de Deus. Como, pastor? Se Deus não tem sangue, Ele não tinha quando era Espírito, mas quando se encarnou na pessoa de Cristo, agora Ele tinha sangue. Então o sangue que estava nas veias de Cristo era sangue criado por Deus, portanto é sangue de Deus. Aleluia. Não tem mais como ir adiante. Então veja, somente Deus vê. Observem bem, Ele veio na forma de Cristo para agarrar o ferrão da morte, para tirar o ferrão da morte, para nos redimir, para que nós, não através de nossas obras ou através de nossa bondade, não é as nossas obras, não é a nossa bondade, não através das nossas obras, não através da nossa bondade, porque nós não temos nenhuma bondade, não, mas para sermos salvos por sua graça. Então recebemos de sua vida dentro deste corpo mortal. Ainda neste corpo mortal, você pode receber a vida eterna. O seu corpo pode ir à sepultura, o seu corpo pode baixar a campa fria, mas o teu espírito, a tua alma irá para o seio de Abraão, irá para junto de Deus. Vê? Então recebemos de sua vida dentro deste corpo mortal, e agora somos filhos e filhas de Deus, e temos a vida eterna dentro de nós. Somos filhos e filhas de Deus. Deus te abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade, e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.